pois, estimados irmãos, dirigir a nossa atenção para a Palavra de Deus e quero convidar-vos a abrir o texto sagrado novamente no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. A leitura que vamos fazer é a seguir, começando no meio do versículo 23 e até ao versículo 31. E o que nós vamos ver neste texto é a clarificação do apóstolo Paulo, que, tomando por tema o Deus desconhecido, acaba por dar uma visão global da obra maravilhosa do nosso Deus, como Criador, como governante e sustentador de todas as coisas, como Deus Redentor, que na sua bondade e amor veio a este mundo para salvar-nos. O Deus desconhecido, Deus único e verdadeiro, a nós revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, pois, acompanhar esta leitura, irmãos, a partir da parte final do versículo 23, onde diz, logo após o tema ao Deus desconhecido: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E que tremenda palavra é esta! Esse que adorais sem o conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E então explica: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas também têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica ou ordena aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Possa Deus abençoar a sua preciosa e santa palavra. Neste final dos tempos, irmãos, e penso que ninguém tem aqui dúvidas que nós estamos mesmo nos últimos tempos, neste final dos tempos, em que o liberalismo, o pragmatismo, a psicologia e a teologia centrada no homem se impõem. São estas algumas das grandes forças que as mais estão implantadas na nossa sociedade e fazem ouvir a sua voz. Num tempo assim, o cristianismo precisa de se encontrar com as suas origens. E ao dizer que precisa de se encontrar com as suas origens, estamos a dizer que é necessário regressar ao princípio, ao primeiro século, às matrizes do cristianismo, e repensar a doutrina bíblica, e tomar a sério o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, e moldar as nossas próprias vidas e a nossa conduta em conformidade com a doutrina do
do Senhor Jesus. Ora, Paulo deixa aqui claro que o homem não é um acidente cósmico, um ser enclausurado num universo impessoal, sem rumo, sem vida. Há um Deus que é ao mesmo tempo o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, o soberano governador de tudo quanto existe. E Deus não só existe, como também conhece e governa tudo, todas as coisas. Um Deus que a nós, de múltiplas formas, se revelou. Na revelação natural, a própria criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas também na revelação escrita, a palavra de Deus. Na revelação viva, a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo encarnado em pessoa, vindo ao mundo para remir a própria humanidade. Nós temos assim, na pessoa do Deus Altíssimo, esse ser pessoal que tudo rege, que tudo sustenta, que tudo governa, a fonte da nossa luz e da nossa esperança, e por meio do seu Filho, o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao céu. Ora, o conhecimento íntimo que o homem tinha de Deus perdeu-se, nós o sabemos. Perdeu-se na queda. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, diz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que, face à queda, todas as coisas, a própria linguagem humana, foram afetadas. E na linguagem humana, em que há tantas ambiguidades e tantas obscuridades, e em que tão dificilmente, às vezes, nós próprios nos somos capazes de entender. Pois, depois da queda, o homem separado de Deus, sem Deus e sem esperança, seguindo os seus próprios caminhos, sem o temor de Deus em seu coração, é uma pessoa que precisa de um reencontro com o seu Criador. E Paulo explica aqui quem Deus verdadeiramente é e tudo aquilo que Ele fez para chegar até ao coração de cada um de nós, a fim de nos despertar para a vida eterna. Como judeu helenizado da diáspora, o apóstolo aos gentios foi educado na cultura filosófica dos gregos. Não temos disso dúvida. Ele nos dá tão clara a expressão logo no princípio da primeira carta aos Coríntios, embora diga, não vou socorrer de nada disso, nem apoiar-me em vãs filosofias para vos transmitir a essência do Evangelho. E há uma única coisa na minha vida e na minha palavra e no meu testemunho, à qual eu dou especial atenção, a Jesus Cristo e este crucificado. Ora, meus irmãos, sabendo ele e estando ao correr das grandes ideias que construíam esses códigos de filosofia que na antiguidade corriam entre os povos e as cidades principais do mundo helenístico, pois ele estava à altura de responder ao desafio dos discípulos de Epicuro e de Zenão. Epicuro foi o fundador da filosofia, o epicurista, Zenão de Eleia, que foi o fundador do estoicismo. Estava, pois, à altura de dialogar com eles e de lhes chamar a atenção para a essência da realidade do ser, quando eles, por outras vias, procuravam de algum modo chegar lá. E falo na afirmação de 4 verdades fundamentais sobre Deus.
interpelando os representantes destas duas correntes de pensamento. Ele fala, chamando a atenção para a grandeza de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Para a bondade de Deus. Ele é o provedor e sustentador de tudo quanto existe. Para o governo de Deus. Ele é o regulador soberano de toda a obra criada. O garante da harmonia do universo. Para a graça de Deus. Ele é o Salvador gracioso e misericordioso que por Jesus Cristo assegurou ao mundo uma eterna redenção. Todas as pessoas que param para pensar nestas coisas, naturalmente que se irão interrogar: de onde é que eu vim? Por que é que estou aqui? Para onde é que eu vou? A ciência tenta dar resposta à primeira questão e a filosofia tenta dar resposta à segunda. Mas só a fé cristã dá resposta que satisfaça às três grandes verdades, às três grandes questões da vida. Os epicureus, que eram ateus de gema, diziam que tudo era matéria e a matéria haveria de tornar-se. Os estoicos diziam que tudo era espírito, que tudo era Deus, o espírito do universo. Paulo teve de confrontar-se com estas duas filosofias de algum modo opostas. A filosofia de Epicuro, que era existencialista e ao mesmo tempo materialista e ateu, e a de quem via no prazer o fim último da vida. O fim de uma vida serenamente refinada e livre de toda a espécie de dor, de ansiedade, etc. A de Zenão e o estoicismo, que rejeitava a idolatria do culto pagão e ensinava que havia um Deus que é tudo num tudo que é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus, o panteísmo. A de quem via no panteísmo, portanto, a essência do mundo e da vida. Para eles, o prazer não era bom e a dor não era má. Por isso nós dizemos consistência estoica. Eles cultivavam esta área da sua vida e do seu caráter também. Se o lema dos epicureus era gozar a vida e o dos estoicos era suportar a vida, se os epicureus acreditavam que a matéria era eterna, sendo impensável ter um Criador, e os estoicos, panteístas, acreditavam que tudo era parte de Deus, sendo impossível Deus criar-se a si só, porque tudo é Deus, então, estoicos, panteístas, acreditavam que tudo era parte de Deus, sendo impossível criar-se a si mesmo. O que poderia Paulo ter para dizer-lhes? Como poderia o apóstolo Paulo atingi-los no cerne das crenças que eles cultivavam e passavam a outros? E a partir daí anunciar-lhes Jesus. Tão simplesmente com esta verdade lapidar. Pois bem, esse Deus que adoram sem o conhecer, são palavras que o texto registra, é um Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo Ele o Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E com isto arrasou todas as construções religiosas da própria cidade. Por outras palavras, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor de tudo quanto criou. Ele não é um Deus distante, não é um Deus divorciado da sua criação, nem é um Deus agrilhoado, um Deus acorrentado, contido na sua criação e dela prisioneiro. Não, Deus não é assim. Ele é demasiado grande para se deixar enclausurar em templos feitos por mãos humanas. Mas não grande demais para não nos amar e cuidar de nós.
para não se interessar e preocupar com cada um de nós, para não pensar em recuperarmos para a sua comunhão e dar-nos a garantia, a segurança da vida eterna. Ora, estimados irmãos, a verdade é que Deus é o Criador do universo e de tudo o que Ele contém é tão impopular nos nossos dias como foi há 2000 anos. O argumento que hoje prevalece para explicar a origem de todas as coisas, como sabemos, é em larga medida a evolução. A teoria da evolução das espécies é dogmaticamente ensinada por seus seguidores como realidade científica. Mas o facto é que a evolução, dizem os especialistas, não passa de uma teoria. E é como teoria que deve ser entendida e estudada. É como uma das hipóteses transformada em tese e que está em processo de contínua defesa através da observação, do estudo empírico, da investigação científica, etc, etc. Uma teoria que, digamos nós, não é observável, nem repetível, nem testável. Por um lado, a lei da termodinâmica mostra que a evolução é teoricamente impossível. Por outro lado, a evidência do registro fóssil mostra que a evolução não pode ter acontecido. A última descoberta de há umas 2 semanas de um fóssil de resíduos humanos veio baralhar os dados da teoria em vigor. Ouvi isto de um cientista num dos nossos canais de televisão. Veio de tal modo baralhar que eles têm de rever e repensar tudo para reconhecer mais uma vez em que ponto está, como foi a origem da vida, a origem de todas as coisas. Ora, o que nós vemos pela palavra de Deus é que Deus criou o mundo, que Deus criou tudo o que há no mundo. E esta doutrina atravessa, como sabemos, também a Bíblia inteira. E é aqui de um modo exemplar, magnífico até, exemplarmente resumida nesta expressão: Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Desculpem que tenho aqui agora um problemazinho. Apareceu-me aqui uma mensagem que não devia. É verdade, estimados irmãos, que o novo ateísmo não desarma. Mas mesmo entre os não crentes, há vozes que de vez em quando nos vão surpreendendo. O físico, por exemplo, Peter Higgs, que é o pai da partícula de Deus, a descoberta do bosão, que tem o seu nome, bosão de Higgs, ele sublinhou que esta descoberta dá uma razão física pela qual existe a vida, mas não está em conflito com a concepção da existência de Deus. Ele deixa isto muito claro. Disse, por exemplo, numa conferência de imprensa em Oviedo, na Espanha: embora eu não seja crente, diz ele, não há conflito entre o Deus Criador e o que descobrimos sobre o universo. É perfeitamente possível ter crenças religiosas e ser, ao mesmo tempo, um cientista. Isto, da parte de um homem assim, acho que é interessante, é importante, tem o seu peso, tem o seu valor. Porque o que é ser um cientista? Aqui, há umas décadas atrás, pensar-se cientista era o sábio, aquele que tinha penetrado nos meandros do conhecimento, da sabedoria, da existência humana. Era o maior. Hoje, todos dizem que o cientista tem pés de barro. Eu, na área das humanidades, podem dizer-me um cientista.
Mas no fundo o que eu sou um investigador. E eu, em resultado da minha investigação, das leituras, dos estudos, do conhecimento das realidades que vão sendo ditas sobre um determinado problema ou tema, eu vou buscando respostas e soluções e de vez em quando escrevo um artigo. E exponho esse artigo em revistas académicas e elas vão ser lidas por muitos outros académicos que vão repensar aquilo tudo, vão colher o resultado da investigação que eu fiz e se calhar vão pôr em causa alguma coisa. E vão imediatamente pegar em alguma partícula de problema para novamente abrir a janela da oportunidade para uma nova investigação e a partir daí estudar, investigar, aprofundar e escrever um novo artigo. E é assim que a ciência se vai fazendo. Ela é uma experiência permanente e ao mesmo tempo está sempre incompleta. É permanentemente imperfeita. E vai-nos trazendo respostas que são muito mais relativas do que aquilo à partida nós imaginávamos. Não há respostas definitivas na ciência. Não há respostas que de facto possam trazer-nos eu imaginava que alguma coisa assim haveria de acontecer. Deixem-me ver se eu resolvo para ter diante de mim os meus apontamentos. E na sequência do pensamento que íamos desenvolvendo, referir precisamente mais a este pormenor. Há hoje 4 grandes figuras do mundo do ateísmo. São inclusivamente chamados, e está nos livros, os 4 cavaleiros do ateísmo. Estes homens, nos seus últimos livros, têm atacado ferozmente a hipótese científica do criacionismo e do novo criacionismo científico. Aquilo a que hoje se chama desígnio inteligente. Tudo o que justifica a necessidade de um Criador, de uma superinteligência ordenadora de todas as coisas. E há centenas e milhares de cientistas crentes, cristãos, hoje, que estão a trabalhar nos mesmos laboratórios com outros que não são e a pensar e repensar todas estas coisas. É preciso crer cientificamente em alguém com um desígnio máximo. E esta é a conclusão a que se vai cada vez mais chegando. É necessário crer cientificamente em alguém com um desígnio máximo, com uma inteligência máxima, como dizíamos no final da nossa palavra esta manhã. E esse alguém tem um nome. A Bíblia o dá tão claramente. É Yahweh, é Jeová, é Deus. É Deus que dá o nome, é Deus que dá a razão, é Deus que dá o sentido a todas as coisas. Ele é o grande desígnio inteligente. Infinitamente mais do que simples ideia estética e sem referentes pessoais, como disse Einstein, por exemplo, e mais recentemente Kaufmann. O Deus que nós adoramos não é, pois, o Deus dos filósofos, nem mesmo o Deus de muitos ditos cristãos, que reduzem Deus ao primeiro motor imóvel, ou então a uma remota causa primeira, como diria Aristóteles na sua metafísica, limitada apenas a acionar um suposto processo evolutivo. Não, Deus é mais, infinitamente mais do que um primeiro motor imóvel. É mais, muito mais do que uma causa primeira de todas as coisas, limitada apenas pela ação de dar
início a um processo de evolução. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus Criador, Ele é o soberano Senhor de tudo quanto existe. E esta é a grande verdade que nós haveremos de guardar no coração. E basta, irmãos, pensarmos um pouquinho em nós. Fomos criados. Nada sabíamos, nada víamos. Fomos aprendendo, com o tempo fomos começando a ver, depois a desenvolver afetos, depois a desenvolver linguagem e a começar a dar os primeiros passos. Fomos precisamente desenvolvendo as nossas habilidades e competências. Fomos para a escola, tirámos cursos, uns na área das humanidades, outros das ciências, etc, etc. E fomos amadurecendo nos nossos conhecimentos. E no auge do nosso conhecimento, no auge da nossa sabedoria, no auge da nossa maturidade, no auge de tudo que conseguimos alcançar de material e de espiritual, tudo acabou, morremos. Acabou. Imaginam que a vida foi destinada para isto, irmãos, e tudo acabou aí? Imaginam que com a morte tudo acaba? Como dizia Santo Agostinho há 15 séculos nas suas confissões: criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma anda inquieta enquanto não descansar em ti. Esta vida é uma vida de inquietude, e ela será de inquietude até o momento em que nós nos encontramos finalmente com Deus na glória. E nesse descanso eterno, tudo retoma o seu curso natural e divino. E nós nos reencontraremos na plenitude da nossa própria vida, dos nossos valores, dos nossos ideais, da nossa vida, da nossa fé. Se a Bíblia não se preocupa em dar os argumentos formais da existência de Deus, é porque não é necessário. E não é necessário. Ela fala por si. É assunto de revelação e de fé. E como diz a Sagrada Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas esta fé não é uma fé cega, com um salto no escuro, como dizia o grande teólogo e filósofo Kierkegaard. Não, é muito mais do que um salto no escuro. É muito mais do que uma fé cega. É uma fé viva. É uma fé iluminada pelo Espírito Santo. É uma fé que opera em nós e realiza de mansinho a obra que está acima de todas as obras. E esta fé é a fé que nós alcançamos em Jesus Cristo, quando Ele nos redimiu, porque o Espírito Santo fez nascer em nós esta fé e também o arrependimento que a acompanha, convertendo-nos, regenerando-nos e conduzindo-nos aos pés de Jesus. Como assinala MacArthur, a Bíblia revela a evidência poderosa e convincente da existência de Deus, tanto externa como internamente. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus a eles o deu a conhecer. Pois os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder eterno e a sua própria divindade, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus pode ser percebido através da obra das suas mãos. A teologia estuda espiritualmente Deus. A ciência estuda materialmente a origem de todas as coisas, o que significa a origem de Deus. Se Deus tem origem, como nós sabemos, não. Mas ciência, que estuda a matéria, e teologia, que estuda o Espírito, elas se conjugam, não estão em contradição. Elas concorrem e elas podem harmonizar-se
modo a conduzir-nos cada vez mais perto de Deus. Se nós estudamos Deus pela palavra, a ciência estuda a vida pelas coisas que o próprio Deus fez e realizou. É, no fundo, o desígnio inteligente que tudo justifica e explica. Um desígnio que tem nome e que é um ser pessoal e se chama Deus, o Senhor. Assim como todo plano tem o seu planeador, e nós não imaginamos que haja planos sem planeador. Assim como todo programa tem o seu programador, e quantos há na área da informática, também todo desenho tem o seu arquiteto e o seu desenhador, e todo design tem o seu designer ou desígnio. A inteligência provém da inteligência, e o juízo moral provém de um ser moral. Este ser moral, este ser pessoal, este ser sobrenatural, este ser glorioso é Deus, o nosso Deus. E todas as criaturas provêm de Deus, o Criador original, a inteligência suprema do universo. Deus é a inteligência suprema do universo. Se Deus é Deus, então Ele é autossuficiente e de nós nada precisa. É isso que Paulo está aqui a dizer também. É o que diz o grande apóstolo: sendo Ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Nestas breves afirmações, Paulo deitou por terra e esvaziou por completo todo o sistema religioso dos gregos. É Deus que nos dá tudo o que precisamos. A vida, a respiração e todas as demais coisas, diz o texto sagrado. E como diz Tiago, Deus é a fonte de todo o bem. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do Pai das luzes. Foi Ele que nos deu a vida e que sustenta a vida e que nos deu pela sua grande bondade todas as mais coisas. Como espírito pessoal e não impessoal, Ele é o Deus pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou e sustenta todas as coisas. Deus não é simples matéria, não pode reduzir-se a ídolos, não é um mero objeto. Ele é um ser pessoal que tudo vê, que tudo sabe, que tudo governa. O Deus dos gregos, ou melhor, não havia apenas um. Os deuses dos gregos eram seres distantes que nada se preocupavam com os problemas e as necessidades dos homens. Mas o Deus da criação é também o Deus da história e o Deus da geografia. Ele que atravessa a história, Ele que atravessa a geografia, Ele que está para além de todas as coisas. E nós hoje sabemos, não há apenas uma galáxia, há milhões de galáxias. Não há apenas um universo, há milhões de universos. Não há apenas uma estrela numa galáxia, há milhões de estrelas numa galáxia. E se olharmos para dentro de nós, encontramos em cada ser humano o quê? Um microcosmo, tão admirável como um macrocosmo. E que coisas maravilhosas nós temos ainda por descobrir no próprio corpo humano. O apóstolo Paulo acrescenta que Deus não é um Deus distante. Ele não está longe de cada um de nós, diz o versículo 27. Cita inclusivamente os seus próprios poetas, os poetas dos gregos. É curioso, com um argumento de grande peso para os seus ouvintes. Ele cita Epimênides. E foi Epimênides que disse: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Foi um filósofo, um pensador grego, um poeta que assim falou. Cita também Arato e Cleantes, porque dele também somos a sua geração. Quer dizer, de uma forma sutil, na literatura
condenado à morte, bebendo a cicuta, o veneno da cicuta. Ele foi condenado por duas razões. Por tentar introduzir deuses estranhos e por corromper a juventude. Ora, foi acusado de corromper a juventude porque lhes transmitia os valores da sua própria filosofia, que era afinal uma filosofia sublime. Mas era estranha face às outras filosofias. E ele foi condenado por anunciar falsos deuses, porque foi o primeiro que nós saibamos que teve a coragem de dizer que há um só Deus. Eu fui aluno do padre Manuel Antunes, na Faculdade de Letras de Lisboa, e lembro-me muito bem de ele ter refletido, era professor de História da Civilização, e teve a ocasião de dizer precisamente isto mesmo. E disse ele, há um termo que nós não conhecemos. O termo de henoteísmo, que deve colocar-se ao lado do termo panteísmo e monoteísmo. Aos que creem que tudo é Deus e Deus é tudo. Aos que creem num só Deus. E realmente este Deus existe. Henoteísmo é monoteísmo por aspiração. É não se dizer monoteísta, mas aspirar a chegar lá. E acima do maior de todos os deuses, Zeus, Júpiter, de que esta manhã falámos, está aquilo que ele chamava a Moira, que está também retratada nos poemas da Ilíada e da Odisseia também. A Moira. Esta é a divindade que está acima de todas as divindades, e o maior de todos os deuses está sujeito à Moira. A Moira, que é a necessidade. É aquilo que todos os homens, queiram ou não queiram, acabarão por ter de fazer, porque é o Senhor absoluto. E essa divindade é a divindade que tudo quer, que tudo pode, que tudo manda, até nos próprios deuses. Queridos irmãos, foi Deus que nos deu a vida e que sustenta a vida. Mas o apóstolo Paulo acrescenta outra verdade, falando sobre o governo de Deus. Ele é, no fundo, o regulador de todas as coisas, e é mais do que isso. Ele acrescenta que uma das grandes diferenças entre as religiões do paganismo idólatra e a da fé cristã está precisamente neste ponto. O governo de Deus, a harmonia do universo, a harmonia de todas as coisas. A fé cristã toca precisamente neste ponto, e é curioso, fazendo nós uma leitura cuidada do primeiro capítulo da carta aos Colossenses, que já foi referido esta manhã, nós ficamos com uma ideia ainda mais esclarecida desta verdade profunda, ao olhar para o Senhor Jesus, que criou todas as coisas e as transformou em harmonia, para que tudo em torno dele possa regular-se e desenvolver-se. As religiões da Terra partem do homem para a configuração dos deuses que idealizaram. Concebem os seus deuses como idealizações do próprio homem. Mas o cristão vai um pouco mais além. O cristão compreende não por si mesmo, mas pela revelação que nós recebemos de Deus e que está na sua palavra. É outra verdade que o mundo não é capaz de compreender. E por isso, como é que as leis se formam no nosso país e nos demais? As leis formam-se com base nos usos e nos costumes.
vamos deixando a via da heterossexualidade e avançamos pela da homossexualidade. Portanto, tem de haver uma lei que possa garantir o casamento de homossexuais e outras coisas do género. Porque há uma maioria, quando há, e às vezes por referendo, assim se consegue, há uma maioria que para entende, e então nós seguimos a ideia da maioria. Haja ou não verdade nesta coisa como noutras. É por isso que há uma grande diferença entre a palavra moral e a palavra ética. A palavra moral diz respeito aos usos e aos costumes. E são os usos e os costumes que vão mudando e fazendo leis. Mas por detrás da moral há uma ética que é eterna. E essa ética é um conjunto de princípios e valores que nunca mudam em qualquer momento em circunstância ou circunstância, porque segue as leis naturais da vida, a lei de Deus. Finalmente, o apóstolo Paulo toca de uma forma relevante neste ponto sobre a graça de Deus. Ele é Salvador. No final deste seu discurso, Paulo realçou, portanto, em clímax, as evidências desta maravilhosa graça de Deus, mais ou menos nestes termos. Deus foi paciente e longânimo para com os homens. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Deus, no tempo devido, enviou e providenciou a redenção na pessoa do seu Filho. Deus ordena agora a todos os homens que se arrependam e em toda a parte que se voltem dos seus maus caminhos e que se voltem para Deus e lhe entreguem o destino da sua vida e da sua alma. O apóstolo Paulo está aqui a dizer-nos, numa conclusão muito simples, que os atenienses precisavam de abandonar por completo o seu passado religioso. E eles precisavam de confessar o Deus único, que agora os convidava a aceitar a sua oferta de amor. E agora os chamava a uma eterna redenção. Ora, este Deus Santo, na sua misericórdia infinita, não levou em conta os tempos da ignorância. Ele abre-se de coração a todos os homens. E, independentemente do estado moral e espiritual em que uma pessoa se encontra, Ele oferece em Cristo e por Cristo uma eterna salvação. É resultado da obra redentora de Cristo no Calvário e na ressurreição. Ele lhes oferece de graça e sem preço, mediante arrependimento e reconciliação com Deus em Jesus Cristo, uma eterna salvação. Ora, reconhecer que Deus é e existe como ser pessoal não leva por si ao conhecimento do modo como Ele providenciou uma tão grande salvação. E daí a conclusão da mensagem com uma referência acentuada à revelação especial da sua graça redentora. Ele é um Deus santo, um Deus justo e equânime, mas também é benigno, compassivo e misericordioso. E por isso, diz o texto, Ele ordena a todos os homens e em toda a parte que se arrependam. Irmãos e irmãs, nós que um dia confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, temos na nossa vida um privilégio admirável. É verdade que às vezes nós, tão imersos estamos na cultura do nosso tempo, que nos deixamos levar pelas correntes do nosso tempo. E porque temos uma influência tão curta e tão pequena em contacto com a Bíblia e com a Palavra e com a Igreja, e vivemos quase 168 horas por semana mergulhados no mundo, não é fácil, não é difícil que os seus valores, os seus ideais, as suas ideias, de algum modo nos influenciem.
E em vez de ser da palavra de Deus para fora, o modelo a inspirar e a instruir a nossa vida por inteiro, quantas vezes nós temos de debater-nos com uma tendência crescente de cada vez o cristão ser mais semelhante ao mundo, em vez de ser cada vez mais semelhante a Cristo. Reconhecer em Deus o nosso Salvador é também reconhecer em Deus o Senhor da nossa vida e da nossa alma. Irmãs e irmãos, quando nós pensamos neste mundo, eu não sei quantos já visitaram alguma caverna de estalagmites ou estalactites, de autênticas obras de arte penduradas do teto ou a surgir do chão. Uma coisa nós sabemos quando pensamos no fitoplâncton, que é uma pequenina alga marinha que é responsável por mais de 50% do oxigênio que se respira sobre a Terra. Como é que é tudo possível? Apesar de todos os ataques contra a ecologia para destruir a própria natureza, mas dos mares continua a vir-nos o oxigênio que respiramos. E que bênção, que maravilha é nós vermos como na harmonia do universo todas essas coisas se conjugam para a glória de Deus, para o engrandecimento do seu nome, para a bênção dos santos de Deus. O Deus que nós adoramos não é simples amostra ou representação de qualquer faceta da sua criação, e muito menos é a obra da criação. E nós nos reconhecemos nesta ligação com o nosso Deus como a fonte da nossa vida e a força da nossa a fonte da nossa vida e a vida da nossa força. Às vezes, e houve uma parte de um livro que me tocou profundamente na semana passada, nós nos espantamos. Os nossos próprios cérebros têm entre 100 trilhões a 1000 trilhões de ligações neurais, de neurônios, e mais de 150 mil quilómetros de fibras nervosas. Mais de 150 mil quilómetros de fibras nervosas aqui dentro. Como é isto possível? Onde é que há inteligência para tanto? Esse Deus que enviou o seu Filho ao mundo, que deu a sua vida no Calvário, que ressuscitou dos mortos, vencendo a própria morte, oferece a cada um de nós a sua graça maravilhosa, a graça da redenção e da salvação. Possamos nós abrir o coração a Deus e repensar todas estas coisas com glória para Ele e com bênção eterna para as nossas almas. Amém.